Nós temos que ter mudança de vida. Quando eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo, eu aceitei, eu fui discipulado e as maneiras práticas de vida teve que mudar. Não, nós que somos crentes não falamos mais assim, não vestimos assim, não se procede mais assim, temos que mudar. Você não pode mais fazer isso, nem fazer aquilo. Temos que mudar tudo. Evangelho é mudança de vida. E hoje as pessoas não querem mais mudar. É o Estúdio Lola. Bem-vindo em o nome de Jesus. Então, nós temos que mudar. Nós temos que receber uma palavra forte, uma palavra que venha trazer mudança na nossa vida, uma palavra de correção, uma palavra para que possamos, a cada momento, a cada milésimo de segundo da nossa vida, nós temos que receber correção da parte do Senhor Jesus Cristo para cada dia caminhar, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo e tirando de nós aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que está fora da palavra de Deus. Então, João 10:6, Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele lhes falava. O versículo 7 diz: então disse-lhe Jesus novamente, na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu sou a porta de entrada para o reino dos céus, a única porta. Esse provérbio lá no mundão que diz que todo caminho leva a Deus é mentira do diabo. A única porta que leva ao Deus Todo-Poderoso é Jesus. A única porta que leva aos céus é Jesus. O único caminho que leva às mansões celestiais é Jesus. Jesus estava dizendo: eu sou a porta de entrada. A porta de entrada no céu, eu sou a porta de entrada no reino de Deus. E o versículo 8 diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que quem veio antes dele, dizendo que era o Cristo, dizendo que era o Salvador, dizendo que era o Filho de Deus, era mentiroso, era enganador, era mercenários, eram pessoas que estavam mentindo, mas o Senhor Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, pregando a verdade, falando a verdade, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos firmes nesta verdade. E ele diz aqui, versículo 9: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então, quer receber salvação? É por Jesus. Quer ser salvo? Creia em Jesus. Confesse os seus pecados a Jesus. Aceite a Jesus. Caminhe com Jesus e você será salvo. Irmã Miriam Nunes, paz do Senhor, mulher de Deus, seja bem-vinda. E o versículo de número 10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ladrão pode se referir, interpretar ao lado espiritual,
que é o diabo com seus demônios, como também nos dias atuais, pessoas, né, que pregam um evangelho totalmente diferente do evangelho genuíno e que está ali apenas para roubar, matar e destruir. Acontece isso nos dias atuais, sim. Pessoas que estão ali para arrancar das ovelhas a lã, o leite, a gordura, e não está nem aí preocupado, apenas está preocupado consigo mesmo, querendo se dar bem às custas da obra de Deus e das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, o versículo de número 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Claro que os pastores não vai dar a sua vida, né? Crucificar a sua vida pelas ovelhas de uma maneira literal, como Jesus a deu, como Jesus sacrificou. Mas o pastor, falando de homens aqui na terra, pastores de ovelhas, que tem verdadeiramente a chamada, que tem verdadeiramente compromisso, que ama o rebanho, que faz a obra do Senhor com sinceridade, com carinho, com amor. Verdadeiramente, esses homens existem muitos sobre a face da terra, no Brasil e no mundo, pastores de verdade, homens de Deus, que coloca a sua vida toda, integral, a sua vida toda ali, dedicada ao rebanho do Senhor, à casa do Senhor, com muita sinceridade, com muita verdade e com muita responsabilidade, fazendo e exercendo a chamada pastoral na sua vida. Um exemplo de Jesus que deu a sua vida no Calvário pelas suas ovelhas. E veja aqui o versículo de número 12, que diz o seguinte: mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. Existem mercenários de rebanhos? Existe sim. Existe aquele camarada que está na frente do rebanho, que está cuidando da obra, mas é que ele é interesseiro. O seu objetivo é outra coisa. Ele é interesseiro. Ele serve a Deus como pastor por um preço. Ele é cheio de interesse financeiro. Ele corre atrás apenas de vantagens. Ele sacrifica o rebanho, e quando o rebanho entra em apuros, quando aparece um lobo para devorar o rebanho, ele finge que nem vê, ele não está nem aí, né? Ele, quando vê as ovelhas em perigo, ele foge, ele cai fora, ele não tem compromisso, nem responsabilidade, nem amor. Ele está ali para se dar bem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esse é o verdadeiro mercenário. Eu repreendo isso em nome de Jesus, da obra de Deus, que a obra de Deus não merece esse tipo de gente. Maria Luísa, bem-vinda, mulher de Deus. Jesus te abençoe. Então, nós estamos estudando Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10. Estamos no versículo de número 13. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Mercenário, viu? Mercenário. Homens que pastoreiam e que não têm amor por suas ovelhas.
Isso é triste. E nós aqui e ali encontramos isso. Isso é triste. Isso é doloroso, né? Oremos e jejuemos para que esses homens mercenários sejam arrancados dos púlpitos, retirados dos púlpitos das igrejas, e que as igrejas sejam verdadeiramente pastoreadas por homens que têm compromisso com a obra de Deus, amor, sinceridade e verdade para guiar o rebanho do Senhor. Versículo de número 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. É verdade, Jesus. Nós cremos nesta palavra. Versículo 15: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. O sacrifício do Calvário é o maior ato de amor existente sobre a face da terra. O Calvário, a cruz, o sofrimento de Jesus foi o sofrimento que pagou o preço do pecado pelas suas ovelhas. Um amor incomparável. Não existe cálculo matemático para dizer o tamanho do amor de Jesus pelas suas ovelhas. Todavia, os pastores que hoje, no século presente, estão pastoreando, cuidando de rebanhos, com um cajado na mão, fazendo a obra do Senhor, que você possa, meu querido pastor, meu amado pastor, faça a obra de Deus com voluntariedade, com amor, com carinho, sem tirar proveito dela, né? Sem ter comportamento de mercenário. Cuide das ovelhas, ame as ovelhas, dedique a sua vida à obra de Deus. Valorize o cajado que Deus colocou nas tuas mãos, homem de Deus. Valorize, respeite, ande verdadeiramente com a cabeça erguida, não faça aliança com o pecado. Não, homem de Deus, você é um pastor, você é chamado, você foi chamado para cuidar de rebanho, para cuidar de ovelhas, para se dedicar. A sua vida tem que ser tempo integral na obra de Deus, com muita sinceridade, com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor. Faça a obra de Deus, faça a obra de Deus com muito amor e com muito carinho. Não faça aliança com o mundo, não faça aliança com a carne, não faça aliança com o pecado, não faça isso. Você foi chamado para uma grande obra na face da terra, que é ser pastor, cuidar de rebanho, amar as suas ovelhas, defender as suas ovelhas, caminhar junto com as suas ovelhas. Não deixe o lobo, não deixe nenhum animal predador, não deixe nenhum bode, não deixe nada prejudicar as suas ovelhas. Ame suas ovelhas, cubra as suas ovelhas de orações pelas madrugadas, jejum, faça calo nos joelhos, seja um homem de Deus, que as ovelhas possam olhar e falar: verdadeiramente, eu sou pastoreada por um homem de Deus, por um pastor que ama a obra de Deus e verdadeiramente é sincero, verdadeiramente tem amor, verdadeiramente ele zela pelo cajado que Deus colocou nas suas mãos. Seja um homem de Deus, não envergonhe a igreja, não envergonhe as suas ovelhas, não envergonhe o evangelho, em o nome de Jesus.
E o versículo 16 é uma coisa tão maravilhosa. Esse versículo 16 está falando dos gentios, está falando da igreja. Jesus inclui aqui a igreja no versículo 16, quando ele diz: e eu tenho outras ovelhas. Ele estava falando para judeus, agora ele está dizendo para os judeus que tem outras ovelhas. Que outras ovelhas são essas? Ele diz aqui no versículo 16: e eu tenho outras ovelhas. Outras. Quem são essas outras ovelhas? Os gentios, nós, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, a igreja gentílica, o zambuzeiro bravo, enxertado na oliveira verdadeira. Nós não somos judeus, mas somos a igreja amada, querida pelo Senhor Jesus, né? E eu tenho outras ovelhas, outras, a igreja, os gentios, que não são deste aprisco. Veja bem, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo que haverá um só rebanho e um só pastor, judeus e gentios, crentes em Jesus Cristo, caminhando para o céu juntamente de mãos dadas. Que maravilha! E o versículo 17: por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Ele tem o poder de dar a vida e tem o poder de tomá-la novamente. Jesus está dizendo: eu tenho este poder, eu tenho essa autoridade, eu dou a minha vida em morte de cruz e ao terceiro dia eu ressuscito dentre os mortos, porque eu tenho poder sobre o inferno, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre qualquer coisa, sobre a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, venceu o diabo, venceu os demônios, e ele diz aqui claramente para os judeus, neste discurso do capítulo 10 do Evangelho de João: eu tenho o poder para dar a minha vida e tomá-la novamente. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glória a Jesus. Versículo 18: nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar, e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. E o versículo de número 19 diz: houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Os judeus fizeram uma divisão quando estava ali escutando o discurso de Jesus. Esse discurso de Jesus foi pregado, anunciado, ensinado no mês de dezembro. Era mês de dezembro, final de ano, era muito frio, era inverno, e Jesus estava ali no alpendre de Salomão, justamente porque era frio. Ele não estava ao ar livre, ele estava no frio, e estava ali pregando para os judeus, dizendo para os judeus a verdade do evangelho, o evangelho simples, mas um evangelho que iria alcançar o mundo todo, um evangelho verdadeiro, genuíno, tirando toda a religiosidade,